Para entrar na primeira delas, deputado, a gente tem acompanhado o senhor falar bastante sobre o judiciário brasileiro e o senhor vem com uma proposta de uma possível reforma do judiciário. O que o senhor acha que é preciso realmente mudar no Brasil, principalmente nos tribunais superiores? Bom, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer muitas coisas. A proposta que nós fizemos foi do ano passado, foi início de 2022, e desde 2022 inteiro coletamos assinaturas e discutimos até em rede social todo o tema da proposta que está sendo discutido ainda esse ano. Qual é o intento principal? É fazer uma reforma do gargalo do judiciário, que é o STF. Tem também o STJ, tem o Ministério Público. Então, tudo isso são adjacentes. Agora, a priori é o STF, essa que era a grande proposta aqui que está na mesa. E o que a gente está dizendo que tem que ser feito ali? O STF prerrogativas de poder fazer, passar juízo e transferir isso para a Justiça Comum. Hoje o STF faz tudo. Ele só precisa fazer questões constitucionais, então limitar o escopo de ação dele a somente questões constitucionais e passar o resto para a Justiça Comum. Essa eu diria que é a grande reforma. Depois tem toda a qualificação do STF. Veja quem é que são nomeados hoje para o STF, quem é que o nosso ocupante lá da presidência quer colocar. Um advogado pessoal dele que nunca foi juiz, um advogado criminalista, que, aliás, pergunto a ele como é que ele é pago. Que ele está sendo pago por o nosso ocupante lá da cadeira principal, e até agora não houve aí uma transparência de onde está vendo esses recursos para pagar eles, porque eles são bem caros, viu? Algumas dezenas de milhões de reais aí para fazer a defensoria lá do dito cujo. Então, como é que ele está sendo pago? Então, enfim, são pessoas assim que não são juízes, isso desvaloriza o judiciário como um todo. Quem deveria estar ocupando as altas cadeiras do juiz, STJ, STF, são os próprios juízes de carreira, concursados e que fazem parte do Poder Judiciário como um todo. Então, isso é que a gente faz, dá um mandato para ele, então não fica vitalício. Com isso, você consegue fazer uma rotação, uma rotatividade maior. Ao mesmo tempo, você reincorpora os juízes que foram do STF de volta no sistema judiciário. Então, você tem aí uma virtualização, né? Ou seja, você incute mais virtude dentro do Poder Judiciário, o que está em linha com as agências de Estado. Você veja, Ministério da Defesa, geralmente ocupado por aqueles que são de carreira das Forças Armadas. A mesma coisa na questão do Ministério de Relações Exteriores. São geralmente nomeados daqueles que vêm do Itamaraty, ou da diplomacia formal. Então, como é que o Ministério da Justiça ele pode ser liderado por qualquer um, nomeado pelo presidente? Eu acho que está errado isso. A gente tem sofrido consequências disso dramaticamente. Deputado, eu queria entrar nesse ponto, né? A nomeação dos membros do STF. Então, nos últimos tempos, a gente viu presidentes da República nomeando os membros que depois vão julgá-lo, por exemplo. Pode acontecer dele ter que julgar aquele que o indicou. E agora o Lula tentando indicar aí também o Zanin. Então, para a sociedade, fica uma situação um pouco quanto constrangedora, né? E nessa proposta da mudança por mandato, enfim, por juízes de carreira, eu não sei qual seria o procedimento. Isso é uma alteração da Constituição e como que o senhor vê esse novo Congresso? O senhor acha que passa uma discussão dessa hoje, um projeto desse é aprovado, ou como que o senhor pretende trabalhar aí a base do Congresso para poder aprovar um projeto como esse? Eu acredito que em número de deputados e senadores nós consigamos a maioria para fazer passar os números necessários para, no mínimo, discutir o projeto, chegar a uma comissão especial e também fazer passar e levar isso a cabo. Claro que você tem dois grandes conspiradores contra esse projeto. O próprio Poder Executivo, porque ele perde de poder colocar pessoas em vitaliciedade, que são amigos, né? E tem que escolher aí das listas que vêm do Judiciário, que não necessariamente podem ser amigos. E, por outro lado, você tem o próprio Judiciário, porque essa proposta ela é mais ampla do que o STF. Ela mexe em tudo. Então, mexe também no Ministério Público e tal. Então, tem toda essa mexida. O pessoal não vai querer, não vai olhar assim de uma maneira muito tranquila, apesar que deveriam.
mas claro que tem enclaves de poder ali, tem feudos que foram criados dentro desse poder que ninguém fala, né? Todos têm medo, deputados têm medo do Ministério Público, os políticos em geral têm medo que o judiciário venha para cima, casse mandato e faça todo tipo de interpelação. E por isso que eu diria que esses dois jogam sujo mesmo, quando eles não querem que a proposta vá adiante. E a gente está vendo isso nas mídias, a mídia marrom aí paga por criminosos. Essa mídia ela está agindo de uma maneira totalmente subversiva do tema, né? Irreal, né? Como é de praxe. Mas, enfim, infelizmente tem uma parcela da população que escuta esse tipo de mídia e esse tipo de inverdades aí comunicado por eles. Mas, enfim, estamos no jogo, estamos na batalha, é isso que a gente precisa fazer. Continuar firme, botar o tapa-olho e seguir adiante ali, fazendo a nossa... arar o nosso campo aqui para dar fruto no futuro. Bom dia, deputado. Aqui é Mauro que está falando, tudo bem? Deputado, outra pauta importante do senhor é a questão da reforma tributária. Eu queria saber se essa reforma tributária proposta pelo governo, essa primeira conversa que começa a andar, se ela seria uma reforma a contento. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa reforma tão esperada e tão necessária para o país, né, destravar. Que pé que está toda essa conversa, deputado? Olha, há um consenso praticamente unânime de que temos que ter uma reforma tributária. Então, todos isso é um consenso. Então, todos acreditamos nisso. Acontece que há propostas e propostas. Há diferentes modelos tributários que têm que ser discutidos, que acarretam em uma transição mais longa, mais curta, que acarretam em perdas para setores da economia e perdas para estados e municípios. E nós estamos optando, nesse grupo de trabalho que foi criado, e o próprio governo prefere uma reforma tributária que vai dar o máximo de desgaste para estados e municípios e o máximo de desgaste para setores da economia que são importantes. E isso, por que ele quer fazer isso? Né? Por que o governo está querendo promover isso? Porque a proposta que está na mesa, na discussão, é a proposta de concentração e controle de todo o sistema tributário na mão da União. Então, a União vai passar a controlar toda a arrecadação estadual, além do que ela já controla da União, e vai passar a controlar toda a arrecadação municipal. E depois vai definir como é que ela repassa isso de volta para os municípios e de volta para os estados. E, obviamente, que os impactos fiscais, os impactos econômicos, financeiros locais e os impactos políticos e sociais não foram debatidos em plenitude, nem são debatidos dessa maneira. Então, como é que ela está hoje? Ela está navegando no fake news, porque ela está dizendo, isso vai ser bom para a sociedade, é isso que a sociedade quer. Olha, vai todo mundo sair ganhando porque ele simplifica o modelo tributário, etc, etc. Mas, na verdade, acarreta todos esses prejuízos que eu mencionei e traz esse poder político e financeiro mais para a União e vai gerar impactos aí dramáticos se a gente for nesse caminho que está sendo proposto. Então, eu sou totalmente contra, eu até ainda tenho uma proposta que já está aprovada em comissão especial, ou seja, já está muito mais adiantada do que a proposta que está sendo discutida pelo governo. Só que a nossa proposta é óbvio que o governo não tem o mínimo interesse de abraçar. Então, porque exatamente faz o contrário do que a proposta do governo faz. Ela descentraliza o poder tributário, dá mais autonomia aos estados e municípios e contempla vários setores da economia sem fazer essa ruptura muito grande. É isso que a gente tem que começar a esclarecer um pouco. Então, a reforma tributária, lá que estão falando da PEC 45, PEC 110, os deputados estão naquele oba-oba, agora vai. Mas os setores da economia e da sociedade e das entidades federativas já estão se manifestando contra, da mesma maneira que se manifestavam há 4, 5 anos, quando essa proposta já foi colocada para debate e não foi muito adiante, ou tão adiante quanto a nossa proposta, que é a PEC 7 2020. Enfim,
Só que o governo ele não tem muito o que dizer sobre uma proposta de reforma tributária. A única coisa que ele pode falar é assim, ok, eu estou de acordo. E claro que ele pode mexer os pauzinhos para fazer uma interferência ali no legislativo para que aprovem. Mas a soberania de modelo tributário, quem vai escolher é 100% o legislativo. É os deputados e os senadores é que vão escolher. Então a gente tem alguma blindagem tênue, mas temos sobre esse tema. Mas sabemos aí que, mais uma vez, o executivo vai querer puxar para o lado dele e é isso que está acontecendo. Então, eu espero que tenhamos aí um esclarecimento muito grande da sociedade para que os outros deputados que estão em plenário, se por acaso for plenário essa proposta, os deputados em plenário rejeitem essa proposta, né? Em grupo de trabalho nós não podemos fazer nada, somos meramente pessoas consultivas, não temos voto no grupo de trabalho. Mas se for a plenário, espero que tenhamos resistência alta, sim. Perfeito. E assim, o senhor falou em esclarecimento, né? E eu acho que é uma coisa que tem faltado, né? A informação real, fidedigna, esclarecer. Até vou partir para um outro ponto, talvez não tão relevante, mas eu acho que isso é uma verdade, sobre a alienação de consumidores. Certo? A pessoa não tem a devida noção de quanto que ela paga no imposto de consumo. Então, como ela não tem essa devida noção, ela também não se revolta, não se mobiliza em função de uma coisa que é uma carga enorme para o consumidor. Isso é uma verdade, né, deputado? Absolutamente verdade. Temos imposto de consumo que está embutido no preço e tem imposto de consumo que nós conhecemos como ICMS, ISS, e esses são mais visíveis, porque são cobrados pelos estados. Agora, o produto que aparece ali na prateleira do supermercado, ele já vem com imposto de consumo federal, que é o PIS/COFINS e o IPI, em alguns produtos industrializados. Então, isso já é cumulativo. Então, não é que a gente está pagando só o imposto federal, só o imposto ICMS e ISS, quando a gente vai lá na loja comprar. A gente está pagando isso acumulado em todo o canal produtivo até chegar na prateleira do... Então, é imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. É por isso que, se você fazer essa acumulação, isso soma e dá muito mais do que a própria alíquota. Então, o governo pode até falar, mas o PIS/COFINS é só 6,5%, e o IPI aí também nessa faixa, talvez na faixa de 10% em alguns produtos. Ah, é? Só que é 10% e teve aí várias etapas até chegar no ponto de consumo. Então, tem que somar isso tudo. Não é só 10% só na ponta, além dos 10% na ponta, né? Aí, no caso de alguns estados, aqui, por exemplo, em São Paulo, é 15%, né, de ICMS e ISS, e isso é pago várias vezes até chegar na prateleira, né? Então, é muito mais do que 15% se for ver a taxa real. É isso que o consumidor não está vendo. Então, esse modelo que nós temos é péssimo. O que altera no modelo, para o modelo que eles estão querendo fazer? Altera que continua essa cumulatividade, então isso não vai mudar, o consumidor vai pagar a alíquota alta, só que agora no modelo que eles estão querendo propor, eles vão fazer crédito de volta para o produtor. Então o produtor sai ganhando os créditos de volta daquilo que foi cobrado no canal, mas o consumidor paga a conta cheia e a cumulatividade. Então isso não vai mudar para o consumidor. É isso que acho que é importante a gente destacar aqui. Então, nosso projeto faz exatamente o contrário disso. Ele elimina toda a cascata de impostos, não cobra nada na cadeia e cobra somente na ponta. Então, só aí você já barateia, porque você não tem o efeito da cumulatividade. A alíquota que está na ponta é a alíquota real, é muito mais transparente. Então, é por isso que a gente tem que começar a pensar em modelos alternativos que estão sendo discutidos. Não estão na mesa agora, então não quero levar aqui o telespectador a achar que nós temos essa outra proposta, que é a minha proposta, caminhando. Não temos. Nós estamos aí com uma proposta ruim que está tramitando, e é bom que tramite separado, porque no processo do regimento legislativo, se as duas propostas são avaliadas juntas, a proposta que vai para plenário ela prejudica todas as outras propostas.
Então, se eu colocasse a minha proposta para ser discutido junto com essa, significa que quando fosse a plenário, e sabemos que quem está dirigindo lá o grupo de trabalho não quer falar da minha proposta, então ele vai prejudicar a minha. Então são 3 anos aí de trabalho, de fazer uma boa proposta para ser discutida até em plenário, e que seria morto ali por um relator que não está, que está mais alinhado ao que o governo quer. Então, por isso que a gente não está discutindo isso. E estamos discutindo aqui uma proposta, na minha opinião, já foi rejeitada várias vezes por diversos grupos e nunca foi adiante, exatamente porque tem resistências muito altas. Então, esperamos que essas resistências prevaleçam indo adiante e esperamos que a interferência do Executivo no Legislativo para tentar comprar os deputados, lembrando que com a proposta, o governo da União dobra o controle tributário, vai de 2 trilhões para praticamente 4 trilhões no seu comando. Então, isso também aumenta o seu poder de barganha com os deputados. Né? Isso é perigoso, todo mundo ali parece que tem preço. Né? Esfrega lá 5, 10, 20, 30, 100 milhões de emenda parlamentar. Vamos ver quem é que segura, vamos ver quem é que não cede. Então, esse é que é o problema da nossa representatividade no Congresso. Ela não é tão forte assim. E eu acho que cabe à mídia, à opinião pública, de cobrar resistência mesmo. Né? Sabemos aí que temos um governo com um passado criminoso e perigoso aí o jeito que eles agem, porque eles não mudaram em nada as suas táticas, só aumentou o volume e o valor, porque o Congresso também não está funcionando essa cooptação do Congresso. Eles estão pagando muito caro e não estão obtendo os resultados em votos, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então está funcionando a opinião pública. Por favor, continuem. Perfeito, deputado. Eu queria fazer uma afirmação aqui, para definitivamente a gente ter uma leitura de alguém que domina o assunto, se isso é mito ou é verdade. Nós temos um sistema desequilibrado, isso ok. Tem gente que paga muito, tem gente que paga muito pouco, e quem paga pouco são aqueles que têm mais poder aquisitivo. Isso está correto, deputado? Proporcionalmente, sim. Lembrando que todos pagam muito. Né? Agora, todos, quem é que paga mais proporcional à sua renda? As classes mais pobres pagam muito mais proporcional à sua renda em termos de tributos sobre o consumo. Né? Lembrando que isso chama-se regressividade, né? Tá ao contrário. Então, porque nós somos um sistema tributário que depende muito de imposto de consumo, o que acontece? E muitos desses que pagam têm baixa renda. Então, proporcional ao que eles recebem, muito, é demasiado. Isso que é o grande falácia aqui do modelo de depender do consumo. É por isso que a nossa proposta, ela não afeta somente o consumo. Ela tem que dar o equilíbrio para os estados e municípios. O que eu estou dizendo? Os estados hoje dependem quase exclusivamente de imposto sobre consumo. Isso significa o quê? Eles não têm como baixar a alíquota para sustentar a máquina pública estadual, porque significa menos. Eu adoraria que eles fizessem um corte de gasto. Aliás, tem alguns governadores muito responsáveis que conseguem fazer isso. Agora, o ideal seria que houvesse mais uma alavanca tributária, como existe nos Estados Unidos, de você poder tributar a renda estadual também, e aí você consegue diminuir a dependência de imposto de consumo. Isso é o que a gente diria que diminuiria a regressividade, ou seja, o pobre passaria a pagar menos proporcional à sua renda se você tivesse a baixar as alíquotas de ICMS e ISS. Eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. Agora, essas alíquotas não vão abaixar se você depende exclusivamente do consumo. Tem que criar essas outras alavancas tributárias para os estados e municípios. Esse é que é o equilíbrio que nós não estamos falando. As propostas que estão na mesa são propostas exclusivamente de imposto sobre consumo. Então, não há como falar em alíquotas baixas sobre isso. Isso que eu acho que é um grande problema aqui, e uma dissonância aqui, talvez uma inverdade que está sendo comunicado. Estão dizendo que vai simplificar. Sim, vai simplificar. Mas significa que vai baixar a alíquota? Não significa nada disso. Significa que o consumidor vai sair ganhando? Não vai sair ganhando com essa proposta que está sendo discutida. Então, e o produtor vai sair ganhando? Também não vai sair ganhando.
porque é mais complexo, vai ter que conviver no mínimo aí uma década com os dois modelos tributários, o modelo que está o novo e o atual. Então você imagina um pequeno e médio produtor de qualquer coisa conviver com dois sistemas tributários ao mesmo tempo, em transição. Imagina que você agora quer investir, fazer um pequeno negócio, vai comprar uma franquia, vai abrir seu negócio. Como é que você vai calcular o seu retorno? Se você está com dois modelos tributários agora, sem nenhuma visibilidade de como é que você vai ter o retorno desse investimento. É muito ruim isso. Então, eu diria que o governo não tem a mínima noção de agenda, e, sobretudo, não tem a mínima noção do que ele está fazendo na economia, colocando uma série de sinalizações destrutivas da economia. Né? O Haddad, no início do final do ano passado, fizeram passar a PEC dos gastos. Perdemos o equilíbrio fiscal. Você perde o equilíbrio fiscal, você perde o controle de inflação. Você perdendo o controle de inflação significa que você também vai ter juros altos no futuro. Quem é que investe sabendo que a inflação está descontrolada e certamente vai ter que ter juros altos indo para adiante? Então, hoje o empresário tem que ter um retorno acima de 15%, 20% de retorno em qualquer coisa para poder valer o seu dinheiro. Caso contrário, é muito melhor você manter isso numa Selic, na poupança, ou manter isso no banco, rendendo juros sem risco, do que você colocar o dinheiro a risco e correr o risco e não render nada, e render abaixo disso aí. Então, isso já era o contexto do início do ano. Agora, em cima disso, eles colocam uma reforma tributária que vai prejudicar ainda mais o pequeno e médio empresário e o consumidor final. Enfim, não estamos bem na questão econômica, o Haddad está sendo desastroso, né? E o governo acho que não faz a mínima ideia o que ele está apoiando, empurrando uma agenda política, um tema que é econômico e muito sensível. Né? O governo tem que ficar fora da economia. Da mesma maneira que ele é laico na questão religiosa, ele tem que ser laico na questão econômica. Né? E a gente está vendo exatamente o oposto. É um governo que quer controlar tudo na economia. Isso é muito ruim. E o empresariado, o mais informado, ele acaba não investindo. Deputado, voltando àquele assunto na esfera política, né? Então a gente vê o governo tentando comandar ou direcionar as pautas no Congresso. Eu estou dando uma olhada aqui, a grande mídia falando dessa história do mandato para a STF, enfrenta a resistência dos próprios ministros, claro, e que ficaria em segundo plano no Senado, né? O Rodrigo Pacheco falando que é importante discutir, mas não coloca como prioridade. Então eu lhe pergunto, aqueles que esperam essa reforma do judiciário, aí eu acho que é uma porcentagem enorme da população brasileira, mas essa reforma tributária que o senhor propõe, aqueles que têm um apreço por esse tipo de reforma que o senhor coloca, como que vocês vão atuar nessa parte política dentro desse Senado e até da Câmara dos Deputados para fazer com que essas pautas possam ser discutidas e, quem sabe, aprovadas? Qual a expectativa aí? O senhor tem uma porcentagem na cabeça de chance disso passar? Olha, em questões de PEC, em questões de mudança do judiciário, o que acontece? Tem formas aqui de apresentar os mesmos temas. Por exemplo, você tem aí o Pacheco falando em mandatos de 10 anos. Isso faz parte da minha proposta também, de reforma do judiciário. Temos também na Câmara, o Deltan Dallagnol conseguiu assinaturas para falar da segunda instância. Isso também faz parte da minha proposta de reforma do judiciário. Então, o que acontece? Talvez uma reforma do judiciário ela venha picada. Ela não venha da maneira que eu estou propondo. Eu estou propondo um total, um conjunto, né, que aí afeta tudo. Como é que essas propostas picadas têm muita chance de passar, na minha opinião. As propostas mais de conjunto, em bloco, como eu estou propondo aqui, vocês viram as resistências que acontecem. Chamaram de escravocrata, de querer votar no tempo, acabar com a justiça trabalhista e as leis trabalhistas. Tudo fake news. Então você veja que acaba atingindo pessoas que não eram a proposta inicial, mas acaba criando uma resistência para o todo do projeto. Então é capaz de vir, mas de maneira picada. Na reforma tributária, isso é o contexto do judiciário. Então, eu acho que a gente consegue passar ela picadinha de uma maneira célere, até ao longo dos próximos 4 anos. Com relação à reforma tributária,
Por que eles estão empurrando isso? Porque eles sabem que, se não passar nada nos primeiros 6 meses, acaba não passando durante os próximos 4 anos. É por isso que eles estão empurrando essa reforma tributária agora. E agora, mesmo assim, eu não acho que conseguem, porque tem uma resistência muito grande que eles não conseguiram atenuar. E, ao mesmo tempo, a proposta que poderia passar, que já tinha unanimidade na comissão especial, que era a minha proposta, eles nem pensam em adotar isso, porque não dá o controle do sistema tributário que eles querem. Então, isso que eu diria que o Congresso poderia agora rever, se houvesse pressão popular ainda, para olhar essa PEC que já está mais próxima de ser aprovada. Agora, todas as outras emendas constitucionais dão muito controle para a União. E o que acontece? Todos os estados e municípios desconfiam da União, porque sabem que não vão receber os repasses. E sabem que vai haver comando político aí toda vez que for ter um repasse. Né? Você vê o poder de barganha. Você não é um prefeito ou um governador alinhado com o governo. Então não sei se eu vou repassar, eu vou dar uma carência aí de 30 dias e você que se vire. Então, esse tipo de experiência é comum hoje. Então, imagina agora todo o sistema tributário na mão da União, que vai fazer política com isso, certamente vai querer manipular. Então, eu diria, é muito difícil a reforma tributária passar do jeito que ela está, e por isso que eu digo que são 2 temas, duas maneiras diferentes aí de você tramitar isso. Agora, que vamos continuar insistindo no tema, vamos. Né? Tanto um quanto o outro é o legislativo soberano. Mudança no judiciário, também mudança no sistema tributário, isso é 100% soberania do legislativo para fazer passar. Maravilha, nosso tempo aqui voou. Poderíamos ficar mais por vários minutos aqui falando sobre assuntos interessantes. O Mauro, inclusive, está ali, né, Mauro? Com o livro. Seria uma pergunta, né? Por que o Brasil é um país atrasado? O Mauro iniciou a leitura, mas já fica o convite, então, deputado, para uma volta para participar aqui do programa da Jovem Pan, talvez para a gente discutir esse Brasil, né, que tem várias características para a gente poder trazer. Por exemplo, essa pergunta, né, que é o título do livro, daria mais um bom tempo para a gente falar aqui, mas infelizmente o tempo é curto. Eu queria agradecer ao senhor a oportunidade de conversar com a gente aqui, falar desses assuntos que são importantes neste momento do Brasil, e já deixar o convite para uma outra participação do senhor aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Muito obrigado pelo tempo.